Olá, gente, tudo bem? Me chamo Isabelle. Hoje estamos aí com o segundo vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas fantasias, vou recomendar pra vocês algumas fantasias que eu já li e espero que vocês gostem. Bom, gente, eu vou falar de Quarta Asa. Eu falei no vídeo anterior dos livros de 2025 e Quarta Asa, gente, essa saga é maravilhosa, tem dragões, tem poderes envolvidos, são assim... Tem as provas que eles têm que realizar, tem os cavaleiros, os escribas e aí a protagonista que é a Violet. O pai da Violet, gente, ele era escriba e a mãe dela é general, né? Então ela é uma cavaleira. E a Violet, ela quer ser escriba, gente, ela quer ser, só que a mãe dela, não, querida, você não vai ser escriba, você é minha filha, como você é uma filha de uma general, você tem que ser uma cavaleira. E aí ela joga a Violet lá, sem treinamento, a Violet é considerada fraca, frágil, e ela só cai de paraquedas lá nas provas. Porque que acontece, gente? Essas provas não é simplesmente, não consegui, volta pra casa. Não, gente, se você não conseguir, você morre. Tem a prova do parapeito, tem outras missões, e aí você tem que também concorrer com outras pessoas que também querem ser cavaleiras. Então, assim, você tem que sobreviver. Se você sobreviver, você é digna de ser uma cavaleira. E aí tem a época da ceifa, eu acho que é assim que fala, gente. Eu vou deixar aqui escrito, não lembro se exatamente se era esse nome. Mas a época da ceifa é basicamente a época que os dragões escolhem seus cavaleiros. E aí, se um dragão não escolhe nenhum cavaleiro, esse cavaleiro simplesmente perde e fica aí esquecido, gente. E também tem a chance desse dragão matar o cavaleiro por ele não querer se unir a esse cavaleiro, entende? Então, assim, é um pouco complexo, é uma fantasia complexa, você tem que ler e prestar atenção, mas, assim, tem pessoas que teve dificuldade pra entender, eu também tive que, assim, parar pra prestar atenção pra realmente entender, mas valeu a pena, gente, vale a pena, porque é uma saga muito boa. Eu li os 3 livros, né, e estou esperando aí sair o 4º livro, porque, gente, é uma história que, assim, precisa de uma continuação e nós queremos, né, que determinada coisa aconteça, não vou falar agora. Mas enfim, gente, recomendo muito esse livro. É o meu livro, essa saga é uma das minhas favoritas. Vamos aí pra próxima saga, gente. A próxima saga é Príncipe Cruel. Foi o primeiro livro de romantasia que eu li, né, que eu entrei nesse universo aí de fantasia e eu simplesmente amei, gente. É muito, muito bom. É a minha saga favorita, eu gosto muito da Judy, do Cardan aí. É, assim, muito bom esse universo. Não é, assim, é um universo complexo como todos os outros, gente, porque fantasia, os universos são complexos, você tem que ler, compreender quais são as leis que regem aquele mundo, como que funciona, se tem féricos, se tem lobisomens, se tem vampiros, se tem gente com poder. Então, assim, gente, mas assim, eu gostei muito, não tive nenhum problema pra entender esse universo. A protagonista se chama Judy, e a Judy, ela assim, ela é treinada, né, pelo Madoc, porque ela é uma mortal, só que ela está no mundo dos féricos. E o Madoc, né, que é esse pai dela, adotou ela, só que simplesmente ele adotou porque acontece. Ele foi lá no mundo real, né, que é o mundo dos mortais, que é o nosso mundo, no caso. E ele foi lá, matou a família da Judy, e a Judy era pequena e falou, tô com dor de você, vou adotar você. E foi isso, gente. Então o Madoc é o pai dela que matou os pais biológicos dela, então... Tem a irmã gêmea dela, gente, da Judy também. Aí elas, né, tem que participar aí da escola. Só que aí tem uns amiguinhos, né? Uns amiguinhos aí que faz uns bullying com ela, incluindo o Cardan. Que o Cardan é da linhagem real, gente, da realeza. Então, assim, é um príncipe bem mimadinho e ele é cruel, gente. Ele, no primeiro livro, pelo menos, ele é muito cruel, gente. Então, por isso o nome O Príncipe Cruel. Não é só um títulozinho, não. É porque ele realmente é cruel, gente. É uma romantasia entre o Cardan e a Judy. É claro que eles se odeiam no começo, né? Então, é um livro de enemies to lovers. Então, no começo eles se odeiam e depois eles vão começar a se amar aí, apesar das suas diferenças. É um livro muito bom, gente, que assim, depois que eu li, eu não superei ele por anos, eu fiquei aí pensando nesse livro, como é muito bom essa história, queria que tivesse uma continuação.
tem uma continuação depois da trilogia, tem 2 livros, só que esses 2 livros, ele não é do Cardan e nem da Judy. É o mesmo universo, é a história do Oak. O Oak que é irmão da Judy. E aí, como no caso, no Príncipe Cruel, ele é pequeno, né? E aí, nesses 2 livros, depois, fala ele já crescido. E aí, é incrível e eu dou nota 5, porque recomendo demais pra vocês. Gente, outra recomendação de romantasia é Assistente do Vilão. Eu já falei desse livro no vídeo passado, das minhas leituras de 2025, e falo novamente dessa saga porque é fantástico. É um livro muito bom, gente. O verso deles não é muito difícil de compreender, gente. Eu acho que é uma das sagas que eu li que não foi difícil de compreender o universo. E eu já logo falo que eu amo o Reinaldo, gente. Esse sapinho aqui, ele é muito, muito bom, com as suas plaquinhas. Resumindo um pouco dessa saga, a protagonista é a Eve. A Eve tava bem de boa andando na floresta, gente, e aí ela encontra o vilão, basicamente. Aí o vilão queria matar ela, e aí acabou que ela foi enrolando ele, e aí ele falou assim, vou te contratar como minha assistente. E aí é isso, gente, o vilão, ele realmente é vilão, ele é, assim, bem bad boy, digamos assim. E a Eve é aquela menina, assim, que faz piada de tudo e ri na cara do perigo, na cara da morte, na cara do chefe dela. E aí depois, ao longo do tempo, né, ao longo do desenvolvimento da história, eles vão gostando um do outro e tudo mais. E aí tem o rei, que o rei também está atrás aí do vilão. Então, assim, ela vai se juntando assistente do vilão e ela vai deixando de ser essa mocinha inocente e ser uma pessoa destemida, uma pessoa corajosa que tá aí pra batalhar para o que der que vier, gente. Então é isso, recomendo bastante essa fantasia pra vocês. Próxima indicação de romantasia é Poerlis. Sei lá como é que fala, gente, não sei como fala, porque é um nome muito difícil aí de pronunciar. Mas eu vou falar dessa saga aqui. Essa saga é muito boa. Eu não terminei, tá, gente? Eu não terminei. São 3 livros. Eu estou no 2º livro, mas logo adianto que é muito boa. A protagonista é a Paidin. Eu não sei como que fala o nome dela, mas eu vou falar assim mesmo, tá, gente? Porque livro de fantasia tem muitos nomes difíceis que a gente não sabe falar, mas que a gente fala de acordo com o que a gente acha que tá certo. A Paidin, gente, ela é pobre. Ela basicamente não tem lar, porque o pai dela morreu, a mãe dela morreu no parto dela. Então acabou que ela está sozinha aí no mundo. Só tem ela e a Dena, que é amiga dela, que elas são 2 pessoas, né, sem teto, que não tem familiares, não tem pessoas, não tem lugar pra morar, e elas vivem nas ruas. E o que acontece? Nesse universo tem os comuns e tem os notáveis. A Paidin, ela é uma comum, que ela não tem poder. E os notáveis são aqueles que têm poder. Iria acontecer algumas provas, acho que é as provas de expurgo, alguma coisa assim, que são provas que é tipo jogos vorazes, que as pessoas competem entre si pra ver quem tem mais poder, quem é mais poderoso, e você tem que sobreviver nessas provas. E a Paidin, ela é uma comum e ela está lá. E ela está mentindo para o rei e para todo mundo. E aí ela mente, falando que é uma psíquica, que ela tem poder, só que na verdade ela não tem poder. Se ela falar que não tem poder, ela morre, porque os comuns, eles não são bem vistos aí, né, no reino, eles são extintos, né. Então aí tem o Kai, que é o outro protagonista, que a gente também tem capítulos na visão dele. E aí ele é exterminador desses comuns, né, porque o rei, ele é tirano e quer expulsar os comuns, dizendo que os comuns são as pessoas, são os humanos normais, tá, gente? Humanos que, assim, não tem poder, são pessoas comuns. Só que pro rei, essas pessoas, elas prejudicam os notáveis. Ela teve que seguir aí com essa mentira de psíquica. E aí, ao decorrer da história, não posso falar mais, porque eu vou dar spoiler e porque vai ficar muito grande o resumo. Mas, no geral, é isso, gente. Não acho que é uma história difícil de compreender, muito complexa. E eu gostei muito, dou 5 estrelas, apesar de não ter terminado. E eu indico muito. A próxima saga que eu indico pra vocês é Era Uma Vez Um Coração Partido. O que acontece? Eu li ela faz muito tempo. Eu li o primeiro livro. Não me pegou.
assim, eu gostei, mas não foi aquela coisa que eu falei, nossa, que livro bom! E aí não continuei. Só que aí depois de uns anos, no caso, ano passado, em 2025, eu voltei a ler, porque eu vi muita gente falando sobre, eu falei, não, eu tenho que dar uma segunda chance. E aí, como eu não lembrava muito da história, eu tornei a ler o primeiro livro de Era Uma Vez o Coração Partido. Eu li o primeiro livro, amei, gente. É claro que, assim, eu, particularmente, na minha experiência, foi, assim, uma leitura um pouco difícil de ler, porque teve partes que eu queria ler pra saber o que ia acontecer, e tinha partes que eu ficava assim, tá bom, sabe? Mas, gente, eu gostei muito do primeiro livro, eu dou umas 4 estrelas, porque, assim, foi um pouquinho difícil de eu engatar na leitura, e não que seja ruim, tá, gente? Foi um pouquinho difícil eu engatar na leitura. E aí eu terminei o segundo e o terceiro, porque depois, no final, gente, do primeiro livro, você fica querendo saber o que acontece. E aí você, meu Deus, eu quero ler, eu quero saber o que acontece. E aí, no segundo livro, eu li também, amei, fui pro terceiro, concluí, gente, e amei essa saga. A Evangeline, ela tinha um namorado. E aí, esse namorado, basicamente, era meio um namoro escondido. E aí, do nada, ele chegou pra ela e falou assim, eu vou casar com a sua irmã, tá? Não gosto mais de você. E aí ela ficou tipo, como assim, cara? Até ontem você tava dizendo que me ama. E aí ela pensou, deve ser uma maldição, porque nessa história, nesse contexto desse universo, existem maldições. E o arcano, ela vai até a igreja desse arcano, que no caso é o Jax, e aí ela vai lá pedir, meio que fazer umas orações pra ele, pedir pro Jax ajudar ela e falar pra libertar o namorado dela dessa maldição, porque ela acredita que o namorado dela trocou ela porque ele está amaldiçoado pela irmã. E aí tem todo um desenvolvimento, depois o Jax, ele não vira só historinha, ele realmente de fato é um ser, né? E aí ao longo da história vai desenvolvendo e vocês vão entendendo o que acontece. Mas de início é isso e eu recomendo muito. E é isso, gente. Chegou ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas recomendações minhas que particularmente eu gostei. Gosto é gosto, gente, não se discute. Tem gente que vai amar esses tipos de indicação. Tem gente que vai odiar, porque, como eu disse, gosto não se discute. Mas essas são as minhas indicações. Agradeço muito por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.